Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula de perspectiva cônica com um ponto de fuga. Nós vamos falar um pouquinho sobre a distância do observador, ok? A distância do observador, ela é importante na representação do nosso desenho para que a gente possa, só colocar aqui mais fácil. A distância do observador, ela é importante no nosso desenho para que vocês possam entender se o objeto ele estiver muito próximo do observador, ele não vai ser visto com nitidez, do mesmo jeito que se ele estiver muito distante do observador. Vamos imaginar que eu tenho essa caneta e eu pego essa caneta e coloco ela muito próxima dos meus olhos. Então eu vou ter a sensação de que esse objeto está totalmente deformado, eu não vou vê-lo com nitidez. Se eu pego esse objeto e afasto em relação aos meus olhos, eu vou conseguir vê-lo com total nitidez. Por quê? Porque essa caneta vai estar dentro do nosso cone visual de 30 graus, que a gente já tinha falado anteriormente para vocês. Essa distância ela é importante a gente entender que normalmente a distância entre o objeto e o observador ele vai variar entre 1,5 vezes a 2,5 vezes o maior lado do objeto. Então aí a gente consegue também determinar isso. Se esse objeto estiver bastante distante da gente, nós vamos ver que tem um objeto, mas a gente não consegue ver com nitidez a tampa, a ponta do pincel, essas coisas todas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício de modo que nós vamos pegar e aprender como é que a gente vai posicionar o observador em relação ao nosso objeto. Lembrando que nós vamos ter aqui uma linha que a gente vai chamar de linha do quadro, ok? Vamos tentar desenhar tudo já com o esquadro, né? Para ficar reta, para ficar bem certinho. Nós vamos ter aqui a linha do quadro, nós vamos ter aqui a linha do horizonte e nós vamos ter aqui a linha de terra, ok? Linha do horizonte, linha de terra. Nós vamos ter aqui o nosso objeto, que vai ser um quadrado, ok? Um quadrado qualquer. Então, vamos lá tentar desenhar aqui o quadrado, ok? Vamos usar nosso esquadro aqui, não esquecendo que a gente utiliza o esquadro dessa maneira, a gente sempre desenha do lado esquerdo do esquadro, ok? Então, nós temos aqui um quadrado, e esse quadrado, então, ele vai ter os lados A, B, C, D, ok? Temos esses 4 vértices, e a partir daí, então, nós vamos começar a nossa representação. Como é que eu vou determinar a posição do objeto? Entendendo que nós temos aqui um esquadro de 30 a 60, ok? Nós temos aqui um lado de 90 graus, esse lado menor 30 graus, esse lado aqui maior 60 graus. Então, temos 60, 30, mais 60, 90, mais 90, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós vamos usar esse ângulo aqui do esquadro para que a gente possa, então, determinar nosso cone visual. Se eu colocar o esquadro muito próximo do objeto, o que vai acontecer aqui? Eu vou observar que vai ter uma área dessa figura que não vai ser pega pelo esquadro. Então, essa área aqui toda, ela vai estar fora do nosso cone visual e ela vai, então, aparecer deformada. Se eu colocar o esquadro muito embaixo, o que eu vou observar? Eu vou observar aqui que eu tenho uma grande área externa sobrando em relação ao quadrado. Então, eu vou ter que pensar de uma maneira de modo que todo o desenho fique dentro do quadrado e ele não fique muito distante do observador. Então, a gente vem aqui, procura onde as laterais que vão representar os raios visuais, porque aqui, considerando que aqui seja o observador, vamos imaginar que essas laterais sejam os raios visuais, então eu posso ter o observador aqui. Se eu mudar um pouquinho a posição desse esquadro, é porque eu tenho uma luminária aqui, né? Então, eu posso ter o observador aqui,
Ou se eu tentar colocar ele do outro lado, se eu quiser ver mais o meu lado direito, o meu lado frontal e o meu lado esquerdo, eu vou conseguir vê-lo numa outra posição mais para cá. Então eu posso escolher onde eu quero, que aqui ele pega todo o desenho, pega o C e o D e pega o A e o B, posso colocá-lo aqui, ou posso colocá-lo aqui, onde ele vai pegar a frente e a lateral direita do meu desenho. Podemos escolher. Normalmente, quando são perspectivas externas, a gente vai marcar ele não frontal, porque senão eu só vou mostrar a fachada. Então é interessante mostrar a fachada e alguma lateral. Então posso mostrar assim. Quando é perspectiva de interior, eu normalmente coloco ele no meio, para que eu possa ver a lateral esquerda, a lateral direita e o fundo do nosso desenho. Vamos considerar então que seja uma perspectiva externa e nós vamos então entender que todo o nosso desenho vai estar dentro do cone visual de 30 graus. Então nós vamos ter aqui uma posição, ok? Onde eu vou então determinar aqui a posição do observador. O observador, ele vai estar na ponta do esquadro, ok? Então, determinamos aqui o observador. Tudo que está aqui dentro dessa figura vai ser vista com nitidez. Ok. Então, agora, já determinamos o observador, que era o nosso problema. Já temos aqui a distância do observador em relação ao objeto. Vamos, então, fazer a perspectiva. O que é que a gente precisa de determinar para começar a perspectiva? Precisamos, então, de determinar o nosso ponto de fuga. O ponto de fuga, vamos dar uma lembrada, ele vai ser paralelo ao lado. Nós temos essas retas verticais e nós temos as horizontais. Nós sabemos que toda reta horizontal vai ser paralela à linha do quadro, então ela nunca vai interceptar a linha do quadro, então não temos ponto de fuga para retas horizontais. Mas para retas verticais nós temos. Então, nós viemos aqui e determinamos onde o raio visual, né, do observador, ó, paralelo às laterais verticais, nós vamos determinar aqui, então, nosso ponto de fuga. A fuga, ela não está na linha do quadro, né? Ela está na linha do horizonte. Então, nós vamos descer aqui até encontrar a linha do horizonte. Ok. Agora, então, o observador vai lançar raios visuais em todas as laterais? Ah, tudo bem, mas e aí? Pensando bem, não tem nenhum ponto que intercepta a linha do quadro na figura. Se não tem nenhum ponto, como é que eu faço? Vamos usar retas auxiliares. O que eu posso fazer? Vamos pegar essa reta AC, posso prolongá-la até interceptar a linha do quadro? Ok, então vamos chamar esse ponto aqui de 1. Ah, mas por que você está chamando de 1 se as letras, se eu já tinha falado que as letras maiúsculas são para pontos? Eu estou chamando de 1 porque 1 é um ponto auxiliar da nossa figura. Então, se ela está na linha do quadro, eu vou descer esse ponto até encontrar a linha de terra. E agora, então, eu já tenho o ponto 1. Eu tenho a direção da reta C. O que a gente faz? Liga o 1 com a fuga. E aí, então, a gente vai determinar a reta AC. Então, agora vamos colocar o ponto C. Para colocar o ponto C, o que o observador faz? O observador vem, lança um raio visual no ponto C, onde intercepta aqui, eu determinei o ponto C. Podemos descer esse ponto até encontrar o quê? A reta. Não esquecendo que o ponto C não pertence à linha do quadro. Isso aqui é a projeção do ponto. O ponto C está aqui, atrás da linha do quadro. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui o ponto C. Aí, agora, posso determinar o ponto A. Então, vamos lá. O observador vem, lança raio visual no ponto A, onde interceptar a linha do quadro, eu vou ter aqui meu ponto A. E vou descer esse ponto até onde? Até a reta, tá? Porque o ponto A está lá atrás. Então, nós vamos vir e determinar aqui o ponto A. Ok, então já determinei o ponto A e o ponto C.
Agora falta determinar o ponto, o lado BD. Vamos fazer a mesma coisa, nós vamos prolongar aqui a reta BD e vamos determinar aqui o ponto 2. Tá na linha do quadro, a gente vai descer até encontrar o quê? A linha de terra. Então vamos lá, né? Então vamos determinar aqui o ponto 2. Se eu tenho o ponto 2 e tenho a direção da reta, é só vir e traçar, né? Então a gente vem aqui e vamos então traçar a reta BD. Ok. Agora, o que eu preciso fazer? Lançar raios visuais de novo, né? O observador lança raio visual no ponto D, onde interceptar a linha do quadro, eu achei aqui o ponto B, e aí a gente desce o ponto B até encontrar a linha da reta 2. E vamos fazer a mesma coisa com o ponto D, né? O observador vem, lança raio visual no ponto D, aqui a gente encontrou o ponto D, onde interceptar a linha do quadro, a gente vem e desce aqui o ponto D, ok? Ah, eu precisava de ter achado o B e o D? Não necessariamente, a gente achou para mostrar para vocês. Mas a gente sabe que a reta AB é horizontal. Se eu já tinha o A, era só traçar. Eu tinha o CD, que também era horizontal. Se eu tinha o C, era só traçar. Então, quando a gente for traçar aqui, nós vamos ver que temos, então, o nosso quadrado em perspectiva. Esse desenho aqui, que é esse quadrado, é o mesmo desse aqui. E aí, então, nós determinamos a distância do observador, ok? Obrigada, e a gente continua na próxima aula, determinando, então, a altura do observador e a altura do objeto.